Olá, bem-vindo ao nosso canal. Aproveite enquanto nos assiste. Perico acordou suando frio. Quando percebeu que estava em sua própria cama, ele imediatamente se acalmou ao sentir uma sensação familiar de alívio. Tudo estava bem. Apenas um momento atrás, a água fria o banhava, entrando pelo nariz, descendo pela garganta, enchendo seus pulmões e impedindo sua respiração. A costa distante se mostrou por alguns segundos e depois desapareceu novamente. Perico foi arrastado para a água escura e fria e, com o último esforço, mergulhou para tomar um fôlego que salvaria sua vida. Desapareceu novamente entre as ondas do mar. Não havia mais forças para lutar. Foi apenas um sonho. Mais uma vez, Perico quase se afogou. As lembranças desse dia ainda vinham até ele em forma de pesadelos tão vívidos e realistas que o homem acordava suando frio e com o coração batendo freneticamente. Ele deveria procurar um psicólogo, pensou Perico pela enésima vez, rolando para o outro lado. Agora, aos 30 anos, ele tinha medo da água. Piscinas, lagos, rios, mares, nada disso. Perico adorava relaxar à beira d'água, tomar sol, se divertir com os amigos, mas nunca entrava na água, nem mesmo em áreas rasas. As águas escuras, que pareciam tão tranquilas, escondiam uma ameaça mortal. Perico observava as outras pessoas nadando e mergulhando nas profundezas com o coração apertado. Ele escondia seu medo de todo mundo. Não o mostrava para ninguém. Se as pessoas perguntassem por que ele não entrava na água, ele dizia que não sabia nadar. Mas era mentira. Perico sabia nadar muito bem antes do incidente. O rapaz frequentava a piscina e era nadador. Até ganhava prêmios em competições. Sua mãe ainda guarda suas taças, medalhas e certificados. Antes da memorável viagem ao mar com seus pais aos 12 anos, Perico conquistou um título esportivo do qual se sentia muito orgulhoso. Naquele momento, ele se sentia um herói para si mesmo, sendo o primeiro de seu grupo a alcançar tais resultados. Perico queria que todos soubessem. Queria que vissem que ele era um nadador experiente e um verdadeiro atleta. Por isso ele caminhava orgulhoso pela praia, observando com orgulho seus colegas se divertindo nas águas rasas com coletes salva-vidas, desprezando abertamente aqueles que não eram bons na água. Ele era como um jovem golfinho brincalhão, mergulhando na frente de uma multidão de banhistas, cortando as ondas com sua braçada, querendo ser admirado, querendo que vissem como se nada corretamente. Nesta tarde, Perico foi à praia com seu pai, enquanto sua irmã mais nova, Georgia, ficava no sanatório, doente, provavelmente envenenada. Era uma pena, já que seu irmão mais velho quase a havia ensinado a nadar. A garota era bastante habilidosa na água, mas as aulas teriam que ser interrompidas por um tempo. A praia estava um pouco movimentada, com uma brisa fresca e o mar um pouco agitado e aparentemente frio. O calor acumulado durante semanas estava começando a diminuir. Perico viu duas garotas no cais, provavelmente turistas bronzeadas, com os pés descalços e cabelos compridos. Uma delas, uma garota loira e magra, com olhos azuis penetrantes, chamou especialmente a atenção de Perico. Ela era bonita e parecia aclamada pela beleza da classe, mas ainda melhor. Essa garota continuava olhando para Perico, e o rapaz podia sentir seu olhar. Parecia que ela estava falando dele com sua amiga. As garotas cochilavam e riam. Perico decidiu que iria proporcionar um espetáculo para elas, ser um showman, assim como os circos com cavalos. O adolescente rapidamente tirou a camiseta e correu em direção às ondas frias. Seu pai o advertiu. Cuidado, o mar não está calmo. Não vá muito longe. Mas Perico parecia não ouvir. Ele brincava com as ondas como um jovem golfinho, fazendo acrobacias, mergulhando. De canto de olho, o rapaz observava as garotas que pararam de falar e estavam observando atentamente o espetáculo. A loira de olhos azuis até abriu a boca surpresa. Para a irritação de Perico, as garotas que ele tanto impressionou se esqueceram completamente dele. Viraram a cabeça e ficaram olhando algo ao longe. Perico estava aterrorizado. Não conseguia mais remar. A dor na perna se intensificou de forma incrível. E então o garoto mergulhou na água pela primeira vez. Foi aterrorizante.
Todos os sons, os gritos das gaivotas, as risadas distantes, o som de um motor de um scooter zunindo em algum lugar ao longe, tudo desapareceu. Ele sentia que estava afundando cada vez mais na escuridão impenetrável. Seus pulmões doíam. Faltava-lhe ar de forma catastrófica. O adolescente fez um esforço colossal e saltou para cima, agachando-se por um momento, olhando desesperadamente em direção à praia, que parecia estar mais longe. Ele respirou aliviado e se afundou novamente. Perico mergulhou mais algumas vezes antes de perder completamente as forças devido à dor intensa na perna e ao medo. Ele afundou até o fundo e teve a clara consciência de que nunca mais veria o sol. A escuridão era aterradora e repulsiva. Desesperado para estar perto de sua mãe, para ouvir sua voz, a falta de ar o deixava tonto, e ele sentia seus ouvidos sendo golpeados por martelos quentes. E então o garoto sentiu os fortes braços de alguém. Mãos calorosas, confiáveis e salvadoras que o puxavam em direção à luz, em direção às pessoas, em direção ao sol. O menino segurou-se com força em seu salvador e começou a subir pelas costas molhadas de alguém. O homem afastou o adolescente com firmeza e rigidez, e o rapaz mergulhou novamente na água fria e perigosa. Não se mexa, vamos nos afogar os dois, ouviu uma voz abafada de um homem. A frase deixou o Perico sóbrio. Ele lembrou das histórias do treinador sobre o comportamento dos afogados que muitas vezes impediam os salvadores de puxá-los para a praia. Foi difícil, mas o adolescente não impediu mais o homem de puxá-lo para a praia. O salvador de Perico era um excelente nadador. O garoto percebeu. Mesmo naquela terrível situação, o homem o segurava pelo peito com uma mão e remava ágil e confiantemente com a outra. A praia estava cada vez mais perto. Finalmente, o adolescente sentiu o fundo sob seus pés e só então começou a chorar. Um homem o ajudou a sair. Era quase um idoso aos olhos de Perico, que tinha 12 anos. Um homem corpulento, bronzeado e musculoso, mas não jovem. Agora adulto, o Perico percebeu que seu salvador tinha apenas uns 50 anos. Naquele momento, ele parecia muito mais velho. "Está tudo bem?" perguntou o homem, olhando atentamente para Perico. "Não saia em um tempo assim." "Eu entendo", assentiu o garoto, pensando que depois do que aconteceu, duvidava que voltasse a entrar na água. Ele observou o rosto do homem que evitou que algo terrível acontecesse. Olhos castanhos, sobrancelhas espessas e uma fina cicatriz que ia diagonalmente da testa ao lábio superior. Uma cicatriz esbranquiçada que era claramente visível em seu rosto bronzeado. "Bom, eu tenho que ir", disse o homem com pressa. "Cuide-se." O salvador saltou quase galopando pela praia. Perico o seguiu até que ele desaparecesse entre as fileiras de cabanas comerciais. Do outro lado, seu pai se aproximou voltando com cachorros quentes que tinha comprado em um café afastado da praia, pois era mais barato. Ele viu como o desconhecido tirou o corpo do seu filho da água. "Eu quase me afoguei, pai", soluçou Perico e se agarrou ao pai. Seu pai o acariciou nas costas e na cabeça, dizendo palavras tranquilizadoras, tentando acalmar o adolescente para que ele contasse os detalhes o mais rápido possível. "Eu estava nadando em águas rasas, pai. Minha perna deu cãibra e comecei a me afogar. Eu pensei que ia morrer, que nunca mais te veria. Mas ele me salvou, me tirou da água." "Onde ele está, papai? Eu nem tive a chance de agradecer a ele", lamentou Perico. "Ele foi embora pela parte de trás das lojas", respondeu seu pai olhando ao redor. "Eu ouvi de relance." Quando o Perico finalmente recuperou a consciência, ele e seu pai saíram em busca do desconhecido que havia resgatado o menino. Eles caminharam pelo mercado próximo, perguntando aos vendedores sobre o homem da cicatriz. Todos deram de ombros, exceto uma mulher que vendia anéis de borracha coloridos, que apontou na direção da cidade. Lá eles encontraram pessoas que não sabiam nada sobre o homem da cicatriz. O garoto nunca mais entrou no mar pelo resto de suas férias. Ele ia à praia todos os dias, esperando encontrar seu salvador, mas o mar agora o aterrorizava. Quando ele entrava na água, mesmo que fosse apenas até os tornozelos, o pânico se instalava. Seu coração se apertava e a respiração ficava difícil. Após o incidente,
Perico começou a apreciar mais a vida. Ele não havia percebido antes como as flores do campo eram bonitas e o quão agradável era o canto dos pássaros. Descobriu que o mundo era tão brilhante, tão interessante. Perceber que poderia perder tudo por uma vaidade tola e o desejo de impressionar as garotas era aterrorizante. Ele desejava conhecer o homem que o havia tirado da água e dizer a ele pelo menos um simples obrigado. Mas o homem nunca mais voltou à praia. A família voltou para a cidade e os preparativos para o ano letivo começaram. Após algumas semanas, Perico percebeu que não conseguia mais treinar na piscina. A água lhe provocava um ataque de pânico. Sentado na beira da piscina, ele olhava para baixo, cenas de suas férias reverberando em sua mente. A água respingando em sua cabeça, uma força irresistível o arrastando para a escuridão, onde não havia sol nem luz. Seus pulmões quase explodindo pela falta de ar. Perico já não confiava na água, e não havia maneira de fazê-lo entrar na piscina. O treinador o repreendeu no início, depois o persuadiu e até implorou, pois não queria perder um de seus atletas mais promissores. Mas tudo foi em vão. Perico não conseguia entrar na água de jeito nenhum, nem mesmo na piscina familiar que antes lhe parecia segura. O garoto parou de tomar banho de imersão após aquele incidente no mar. Agora, ele só tomava banho de chuveiro. Antes ele gostava de relaxar em um banho de espuma, mas agora isso trazia memórias desagradáveis e o deixava histérico. Seus pais não pressionavam o filho, pois já tinham quase o perdido, e agora cuidavam de Perico com especial atenção. Então os sonhos assustadoramente realistas começaram. O garoto podia distinguir os sons, sentir o frio das ondas do mar e até mesmo cheirar coisas. Ele continuava se afogando, mergulhando, desesperando-se e entrando em pânico, apenas para acordar coberto de suor frio. O garoto nunca contou seus pesadelos aos pais, que já estavam preocupados com seu medo d'água. Com o passar dos anos, Perico se tornou adulto. Agora ele morava separado dos seus pais em seu próprio apartamento, cuja hipoteca ele pagava há 7 anos. Ele trabalhava como economista em uma empresa petrolífera, ganhando um bom dinheiro para os padrões de sua cidade. Mas os sonhos sobre aquele incidente na água continuavam atormentando-o. Embora ocorressem com menos frequência, ainda eram realistas. Hoje, Perico olhou para o despertador. Não fazia sentido voltar a dormir. Ele precisava se levantar em meia hora. Ele se esticou, levantou-se e foi para a cozinha. O gato peludo, um amigo fiel que Perico havia resgatado em frente a uma loja, apareceu do nada. Estava chovendo torrencialmente e, a princípio, Perico nem tinha certeza de que o pequeno gato molhado era o mesmo gatinho que havia sido tão patético e fofo. Nesse momento, Perico não pôde superar aquele grito de socorro. Ele pegou o bebê em suas mãos quentes, levou-o para casa, alimentou-o, aqueceu-o e o manteve consigo. Pouco a pouco, o gatinho magro e desgrenhado voltou a crescer e se tornou um gato bem alimentado e bonito. Perico preparou café e um lanche. Abriu a janela e acendeu um cigarro. A vantagem de ser solteiro é poder fazer o que quiser e ninguém dificultará. É verdade, ele tem 30 anos e seus pais insistem que gostariam de ver seus netos. Inclusive a irmã mais nova de Geórgia vai se casar. Mas Perico não tinha pressa. Estava bem como estava. Um emprego, um apartamento e até uma namorada, a bela e inteligente Gabriela. Um gato amado. O que mais ele precisa para ser feliz?